Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, jovens de Cristo, senhores e senhoras. Perdão pelo atraso. Dessa vez eu não sou o culpado. Dessa vez aqui meu sangue está inocente dessa vez aqui. Não é o pastor Deus também não. Ele chegou atrasado, mas não é ele. É culpa do Rick. Você tem muitas horas de voo. Não é um dia só que vai resolver a tua culpa, não, cara. Por isso que Davi falava, meu irmão, prefiro cair na mão do Senhor, porque Ele perdoa, os homens não perdoam. Meu irmão, boa noite a todos, eu quero que vocês sintam-se à vontade. Não sei como está chegando o áudio aí, se você puder nos ajudar, nos falar como está chegando o áudio aí, porque a gente teve uma dificuldade técnica aqui, mas estamos no ar. Nos fala aí como está o áudio. Estamos recebendo aqui hoje o pastor Adilson, nosso pastor, Rafinha e nosso tecladista, cara das teclas, e o cara do áudio, Jesus. E vai casar semana que vem. Vai casar semana que vem. Fala aí, Rafa, vê se o microfone tá funcionando, dá uma olhada pra galera aí. Tem piedade, né? Boa noite a todos. Vai casar, tem que casar. Vai fazer o rapaz casar mesmo. Não tem. Você não vai ter misericórdia, não, né? Bom, tá bom. Eu gosto de interromper você. É igual o Faustão. Mas deixa eu falar um pouquinho. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com o nosso pastor Adilson. O Mac está nos acompanhando. Depois também vai entrar as meninas, né? Isso. Para evitar algum tipo de manifestação das mulheres, a gente decidiu chamar 2 mulheres uma vez hoje, pra gente ficar de bem com elas. Sim, Mas tá aqui a importante. Vitória, representando o pessoal das mídias, né? Quem mais, Rafa? Ana Gabriela também, é o pessoal da dança. E o Yuri, né? O Yuri não pode faltar também. O Yuri vai aparecer hoje? Vai chegar, daqui a pouco ele tá aí. É que ele falou que só participa por 10 minutos, então tem que esperar um pouquinho. Cachê alto dele, né? Cachê alto. Cachê alto. E aí, pastor Deus, como tá as coisas? O Brito tá falando que o som tá baixo. O som tá baixo. Ô, Rick, ajuda aí, Aqui, solta o dedo. Obrigado, Brito. Oi, gente, boa noite, né? Boa noite, não passou da meia-noite ainda. Não passou ainda, estamos atrasados, mas não tanto. Não chegou nem tanto assim. É um prazer estar com vocês aqui. E vamos aqui, então, desenrolar o assunto, que eu nem sei qual é. Tá certo? Então, É mistério hoje. É mistério, vai na dispensação da graça, então vamos lá. Amém? Boa noite, participa aí, comenta aí no chat, dá um retorno pra gente aí. Isso, pessoal, fala aí como que tá chegando o áudio, por gentileza, que a gente faz o que a gente pode, mas infelizmente às vezes alguma coisa enrosca. Comente, compartilhe, por gentileza, manda lá no grupo da família, manda lá pra sogra, pro sogro, pro cunhado, pra cunhada, fala assim, ó, tem uma rapaziada lá, gente boa, e nós somos gente boa, apesar de ser, né? São tem corintiano Paulino aqui na mesa, sou São Paulino. Ó, 3 São Paulinos aqui na mesa. Tem um título mundial pra cada um aqui hoje. Tamo... E um pro Corinthians, né? Tem um também ali, ó. Então aqui, ó, campeão mundial e campeão mundial. Falta um palmeirense aqui, né? Mas não tinha mundial de um jeito. Então, pessoal, compartilha aí, comenta. A gente tá brincando aqui, mas o assunto é sério. Vamos falar hoje... Pastor Deus, nós temos lá Praia Grande, há 2 semanas atrás, né, Rafa? Isso. E a gente fizemos, o senhor participou com a gente, inclusive, das lives no Instagram. A gente jejuamos, fizemos os propósitos. E foi gratificante, foi uma bênção lá. A gente estava falando, o tema era Viva-nos. A filha do Lucinho Barreto teve pregando. Foi uma bênção, falou bastante aos nossos corações. Inclusive, a gente queria trazer um pouquinho desse tema hoje. Na realidade, a gente foi lá para apanhar, essa que é a realidade. A gente ouviu algumas coisas que a gente precisa ouvir. Porque quando fala de levamento, a gente fala de movimento, fala de batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, enfim, uma série de coisas, de movimentos, de ações que a gente quer receber, mas a gente foi lá para ouvir um pouquinho sobre o alicerce, sobre alinhamento, sobre algumas coisas que a gente precisa corrigir para que o Espírito Santo venha agir na nossa vida e isso ser um movimento que venha durar. E eu queria perguntar pro Matheus, que teve com a gente tocando teclado, tocou teclado com a gente. Toquei. Então, Não. Eu tava focado. não Tava tava. Ele chegou lá, ele não quis nem saber como que ligava nada. Daí a gente teve a ajuda do Kaique lá. O Kaique foi lá para como que ligava. Tem que ter o holder, né? A gente é jogador caro. Ele chegou e pegou o tecladinho e ficou ali e não mexeu mais. E aí, Mar, conta pra gente aí. Como que tem sido como que foi a sua participação? Se você ficou nervoso, não ficou?
como tem sido as aulas. Conta pra gente aí, que você tá começando o teclado agora, né? Tô. Primeiramente, boa noite aí pra todo mundo. Tô começando as aulas já faz um bom tempo, cara. Vai fazer 1 ano e 5 meses, 6. Tomando os puxão de orelha aqui de alguém na mesa, falando, não vai tocar, vai tocar quando? Ei, por que não vai tocar? Não toca com nós. É que eu sofro de ansiedade e às vezes eu chicoteio nos outros, Deus tá Tem que começar a tratando, tocar, né? mano. Deus trata. Tô aprendendo agora, começando aos poucos, mas com a mocidade, né? Como foi no culto lá. Foi uma experiência muito bacana. Nervoso não tava, preocupado não tava, com o frio tava focado, tava tentando não fazer feio, como todo mundo que chegou lá, mas a gente fez um culto muito bacana, não só a gente, o pessoal lá da Praia Grande também, sabe do que tá fazendo, sabe como tocar, né? Sim, A diferente, gente né, é mano? diferente, é uma coisa legal, a gente se espelha bastante nele, a gente vê bastante eles, assim como eles também veem a gente, né? Sim. É uma troca, é uma Sim. coisa bacana que gera entre essas duas partes. E sobre o culto em si foi aquilo que você falou, cara. Tomamos um tapa na cara, depois voltamos com o pneu furando, né? Não furou, estourou mesmo. Estourou. Tava dormindo, não ouvi nada, você acredita? Trocou o pneu e continuou dormindo. Ah, cheguei aqui, o que aconteceu? Quem O que pneu desceu pra estourou. ajudar o motorista a trocar o pneu? Não sei. Eu e Kaique. Kaique, Meu ó, Deus. A Kaique sempre, tava na área, filho. Eu e Kaique. Mito ela tá em todas. Tá. Pastor Dilson, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, aproveitar que o senhor está aqui, depois a gente vai falar mais sobre os ministérios, dança, mídias, enfim. Ela trouxe a palavra e falou lá, leu Mateus 22, que fala a respeito da parábola do banquete do casamento. Foi onde ela trouxe a palavra e começou a palavra já dizendo assim, eu poderia vir aqui falar muitas coisas para vocês, mas a gente precisa corrigir algumas coisas, alinhar algumas coisas. Ela chegou a usar uma frase num momento da pregação dela, que a gente precisa abandonar alguns pecados de estimação, né? E na realidade tem coisas que são palavras que são duras, mas é o que a gente precisa ouvir. O jovem precisa ouvir isso hoje. A gente está num tempo difícil, um tempo de permissividade, umas coisas estranhas acontecendo no mundo, na igreja, e a gente, falho como somos, tentando melhorar. E o que o senhor acha? O que o senhor tem para acrescentar nessa uma breve saudação para a gente sobre esse tema? Tá, deixa eu só falar, vocês falaram que vocês apanharam, né? Crente bom é crente que tem que estar preparado para apanhar, porque a gente gosta de ouvir coisas que massageiam o nosso ego, né? Que deixa a gente feliz, mas o nosso Deus não é assim. Quando Ele tem que falar coisas que nos agradam, Ele vai falar, Ele vai nos dar essa direção. Mas principalmente Deus vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Sempre assim, porque Deus ele não vai fazer, não é político, né? A palavra de Deus, o evangelho não é política. Eu afago com uma mão e com a outra, eu apunhalo a pessoa pelas costas. O evangelho joga branco, joga reto, né? Então é aquilo que Jesus diz em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós temos que estar pronto a ouvir. E crente bom é crente que gosta de apanhar. Crente que é um crente que cresce é o crente que apanha ouvindo a palavra de Deus. A gente não vê nenhum homem de Deus, grande homem de Deus na Bíblia, que não tomou um chacoalhão de Deus. A gente vai ver lá de Moisés, lá no capítulo 4 de Êxodo, a Bíblia diz que Deus procurou matá-lo depois que ele aceitou ir para o Egito. Só que ele deu uma parada ali, a Bíblia não explica muito bem qual é a parada que ele deu, mas ele não parou, não sei se ele parou porque estava enfermo, ou se ele estava com medo de seguir adiante, e ele refugou. E aí Deus falou assim: não foi para isso que eu te chamei, não, você não vai ter como escapar, você vai ter que ir. E aí a esposa dele foi lá e fez aquela aliança que foi cortar o prepúcio do segundo filho dele, que o primeiro ele fez, o segundo ele não fez. E aí, quer dizer, ele cortou a aliança pelo meio, né? Falou: não vou fazer e vou parar por aqui mesmo. Então Deus ele vem ao encontro do homem para chamar a atenção do homem. Dizer: o caminho não é esse, o caminho é outro. Então a gente tem que estar preparado. O verdadeiro avivamento é sair do comodismo, das nossas preocupações,
dos nossos medos, desânimo, para poder entrar na vontade de Deus. Então eu creio que é por aí mesmo. Que a gente tem a natureza de ter uma vida que é ligada muito às coisas do conforto, da tranquilidade. Eu quero me ausentar, eu quero passar desapercebido. Eu quero fazer de conta que não existo, e não foi para isso que Deus nos chamou. Então nós temos que estar atento a tudo que Deus fala. Ô Rafa, a gente faz parte de uma juventude e a gente tem trabalhado, eu falava inclusive com a Clarice esses dias, um abraço para a Clarice, nossa líder, as preocupações que a gente tem, eu falava um pouquinho hoje com o Yuri também, as preocupações que a gente tem de ter sim o entretenimento, de ter sim a brincadeira, tipo assim, aquelas coisas que geram memes, vamos dizer assim, mas a gente precisa também caminhar sério, a gente precisa ser uma juventude bíblica, uma juventude que leva as coisas a sério. Sim. O que você tem a falar sobre esse tema? A gente está tratando sobre avivamento, o que a gente tem visto, o que nós estamos fazendo para poder alcançar esse avivamento? Eu creio que a Bíblia diz que o que muda o homem é a palavra. Então tudo que caber dentro da palavra, isso é saudável, isso é bom. Um exemplo de um jovem dentro da Babilônia, Daniel, a gente não vê Daniel se curvando, né, para a estátua de Nabucodonosor junto com seus amigos, por questões de prazeres ou pratos da Babilônia. Então, o que isso traz pra gente? A gente não tem que pegar o de fora para trazer o entretenimento para de dentro. A palavra em si, ela é completa, ela é inerrante, ela é infalível. Se a gente se basear na palavra, com certeza, eu acho que tem que ser saudável, ter os momentos, você até usou o termo gerar memes. Essa semana parece que postaram no Instagram, né? Acho que a Vitória estava gravando, fazendo perguntas. Aí teve um varão, que livro que ele falou? Malacuque. Malacuque, gera um meme. Eu já vi uma pessoa falar que no céu tem anjos. Não vou falar. Foi tão absurdo que eu falar que ele falou no culto. Ele falou no culto isso. No céu tem anjos, arcanjos, querubins e surubins. Meu Deus. Onde você arrumou esse negócio aí, gente? No culto, ministrando louvor. Meu Deus. Jesus. É mistério. Mas a gente tem que vir na palavra, cara, porque a palavra em si que mudou a minha vida, eu creio que a palavra em si que mudou a vida de todos que estão nessa mesa, todos que estão aqui nos ouvindo. O testemunho, ele serve para edificar, e o testemunho é muito bom, porque a gente ouve um testemunho e fala que legal, Deus fez na vida dessa pessoa, também pode fazer na minha. Mas se não tiver a palavra, é a palavra que muda o homem. Eu vi uma frase essa semana, Deus não está preocupado em apenas acalentar os nossos corações. Ele quer que possamos ver e mudar nossos conceitos. Qual que é o nosso conceito como jovens nesse tempo tão difícil que estamos vivendo? Não é apenas só acalentar, deixar o coração alegre, massagear o ego. Que possamos rever os nossos conceitos e ficar na palavra. É a palavra que vai mudar, é a palavra que vai levantar uma juventude, jovens, e fazer a gente ser diferente. Só na palavra. Tá, a palavra, ela é a base, correto? Mas se não houver uma atitude, não vai causar o impacto que Deus deseja. A atitude no Evangelho é fundamental. Porque não adianta eu falar, eu sou uma pessoa de fé, eu creio em tudo que está escrito aqui na Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz, eu creio, eu não duvido, mas eu não tenho uma atitude condizente com aquilo que eu digo que eu creio. Então eu tenho que agir, porque uma fé sem obras, ela não funciona. É uma fé inerte, uma fé inoperante, é uma fé que não provoca frutos, não produz frutos. E aí a gente vai se lembrar daquilo que a palavra de Deus diz, que a letra, o conhecimento da letra pode matar. Mata a pessoa. Mas o que traz a vida é o espírito, né?
Então tem que ter a palavra de Deus, tem que ter a direção, está na direção do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus ele não é estático, o Espírito de Deus ele se move. Se você vai ver lá desde Gênesis, quando a terra estava destruída, estava caótica, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nós cristãos, nós temos que nos mover também, né? Uma coisa muito importante é que as pessoas falam em avivamento. O que é um avivamento para muita gente? É falar em línguas estranhas, ou é pular, é cair no poder. Mas avivamento é muito mais do que isso. O avivamento que a Bíblia pede para nós é o avivamento da gente ter uma ação produtiva em favor do Evangelho. Ou seja, sair e ganhar uma alma para Jesus, ao menos. Como que eu mostro a Deus que eu sou avivado? É quando eu sou discípulo de Jesus. E a palavra discípulo é diferente de aluno. O discípulo é aquele que recebe o ensinamento e passa o ensinamento adiante. Está entendendo? Então eu não sou apenas um aluno, eu estou aprendendo para mim. Mas eu sou um discípulo. Então eu fui discipulado e eu vou fazer discípulos, como a própria Bíblia diz. Então o avivamento, eu vejo nessa questão. A pessoa, ela está se movendo e está movendo em favor do reino de Deus. Acho que uma pastora, você citou que ela ministrou aqui Mateus 22, o Senhor mandou os seus servos ir convidar todo tipo de pessoa. Primeiro, as pessoas que representavam ali o povo judeu, que não quiseram. Depois vieram o segundo, depois veio a outra parte. Veio aqueles que não tinham muita, talvez assim, representando nós gentios. Mas, interessante que a gente vê aqui, que o Senhor fala, ele olha para um e ele vê que ele não está com as vestes nupciais. Mas como que você entrou aqui? Você não está com as vestes nupciais, você não está com a roupa adequada. Lógico que não está falando de vestimenta, né? Sim. Está falando ali de atitude, está falando lá de ação, está falando de frutos. Então, um avivamento verdadeiro é aquele que se mostra na produção de ganhadores de almas. Jesus disse para os seus discípulos lá, na pesca maravilhosa: eu vos farei pescadores de almas, de homens. Então, o avivamento se demonstra aí. A igreja, ela é uma igreja que tem que ganhar almas. Pronto, e não tem o que fazer. Então, nós temos que ser assim, né? E o fato desse homem estar aqui com a roupa não apropriada demonstra que ele não era uma pessoa que tinha a mesma ação dos demais, aquilo que Deus espera. Então, o que Deus vai procurar em mim, procurar em você, procurar em nós, principalmente vocês da mocidade, é isso. É justamente isso. A sua atitude de levar o Evangelho adiante. Foi para isso que Jesus nos chamou. Quando fala de... A gente já vai... Ô, Rick, você conseguiu colocar o vídeo, né? Tá. A gente vai mostrar para vocês aí depois, daqui a pouquinho, quando a gente troca depois de convidados aqui, um vídeo com um pouco do resumo que o pessoal das mídias fizeram aí sobre como foi a nossa passagem lá pela Praia Grande. Enfim, e foi bem produtivo. Mas a nossa batalha hoje é por jovens resilientes. Quando a gente fala sobre o avivamento, nós estamos falando de um reavivamento, do movimento, de uma reação. Os tempos são difíceis hoje, são trabalhosos. Eu até coloquei uma palavra aqui: o mundo caminha descompassadamente. Essa que é a realidade. Não é o Brasil, o mundo todo está assim. Inclusive a pastora Emily Barreto usou uma frase que, tipo assim, hoje em dia você tem que... você não pode mais falar que a grama é verde, né? Então as pessoas vão conseguir entender o que nós estamos falando aqui e o que ela tentou dizer também lá. A gente tá... Agora você imagina a cena, nós enquanto protestantes, Igreja de Cristo, indo na contramão disso, né? A gente sabe que tem alguns movimentos que acabam arrebanhando mais pessoas, né? A gente sabe disso, principalmente o jovem. O jovem gosta do movimento. Mas a gente não pode ser o jovem de um movimento só, né? A gente precisa ser jovens de uma caminhada.
E detalhe, jovens de uma caminhada que olhem, vejam o que precisa ser feito, mas entendam que somos falhos, né? Porque a gente, o que acontece? A gente quer caminhar, quer fazer e não tem perfeição. Estamos buscando fazer. O que você tem para nos falar, Rafa? Você que foi um jovem que já voltou do mundo. Uhum. Como que é hoje? Você acha que sua fé hoje ela é mais embasada, mais resiliente do que em outro momento? Tipo assim, qualquer coisa, vou parar. Sim. Né? Até ouvi um meme hoje que eu achei interessante, uma pessoa na igreja está quebrantando, adorando a Deus e tal, e ela usou a seguinte frase: eu tô aqui confundindo inimigo, porque eu já falei que eu larga tudo. Então, e na realidade tem esse movimento, tipo assim, cansa, mas eu não posso parar. Sim. É a questão da vontade de parar, esse hipocrisia, né? Acredito da minha parte, 99% dos cristãos falar que pelo menos nunca passou na mente falar, eu vou parar. A gente sabe que todo dia, aquele que está ao derredor rugindo como um leão, ele tenta nos parar. Eu gosto muito de Salmos de Asaf, quando ele vai dizer que ele olhou o ímpio e parecia que o ímpio estava melhor que ele, sendo justo. E ali os pés deles fraquejaram, porque ele olhou o ímpio, parece que estava sendo muito melhor. Sempre dá vontade de parar. E às vezes a gente até arquiteta o como vamos parar. Eu vou fazer o seguinte, vou tirar um pé um pouquinho aqui, vou falar do ministério, vou deixar na mão do outro ali. E todo mundo faz isso, hein? Pode Todo notar. mundo vai arquitetando, mas a gente parece que o plano está feito, o plano está realizado. Vou ligar para o pastor Adilson, falar, pastor Adilson, vou meter migué nele. Mas o que eu acho lindo, eu amo Jeremias quando ele vai dizer que o amor de Deus seduziu ele. E sempre que ele pensou em parar, se sentiu enganado, dentro dele queimava uma chama que era muito maior do que aquilo que ele estava sentindo, a tristeza, o desânimo. Cara, se a gente não parou até hoje e não vamos parar até que ele venha nos buscar, é porque essa chama arde aqui dentro. E ela não vai parar de arder. E como mantemos essa chama ardendo? Na palavra, como o pastor disse, realmente, movimentando através da palavra. Gosto de falar que a gente é verdadeiros atalaias. Acho que uma vez estava falando com o Mateus sobre isso, o atalaia, ele tinha uma missão, né, pastor? Ele ficava em cima, no lugar mais alto ali da cidade, quando os inimigos estavam chegando para atacar, ele só tinha que fazer um gesto, ou gritar, falar, tá vindo batalha. E ali todo o povo se preparava para lutar. Se ele se covardasse, não gritasse, não alertasse o seu povo, todo o sangue daquela nação cairia em cima dele. Somos atalaia. Quem muito é dado, muito é cobrado, né? Só da gente estar sentado nessa mesa aqui, Doce, eu tenho um sentimento do quê? A gente é atalaia, tem que proclamar o evangelho. Por quê? Os inimigos estão vindo lá fora, babando de sangue, para tirar dos nossos dentro da igreja, para tentar parar o movimento protestante. Nós, como os verdadeiros atalaias, a gente está alertando. Esse sangue não vai ficar nas minhas mãos. Baseado na palavra, esse sangue do covarde não vai ficar nas minhas mãos. Eu vou proclamar o evangelho, nós da Catedral dos Milagres, nós da Mocidade CDM, vamos proclamar o evangelho genuíno, o verdadeiro. Crente bom gosta de apanhar, nem que a gente apanhe todo dia, Doce. Mas se for para isso que faz a gente manter de pé, irmão, nós vamos ficar de pé. Chegamos até aqui, irmão. No evangelho genuíno, proclamando o evangelho da graça. Como você disse, eu fui do mundo e hoje voltei. Só um breve comentário, cara. Eu lembro dos meus amigos na fase da adolescência. A gente era num grande número, cara. Num grande número de jovens. Hoje a grande maioria não se encontra. Não estou falando de placas de igreja, mas estou dizendo não se encontra no evangelho. E eu fico pensando, o que aconteceu? A gente tem o livre-arbítrio, eu entendo que cada um tem o livre-arbítrio, pastor. Cada um faz a sua escolha, né? Toma a sua escolha. A vida da gente é feita de escolhas. Quando fala em parar, em desistir, é uma coisa muito séria isso, né? Ele fala, quem já não pensou em parar, em desistir? Eu para ser sincero, em alguns momentos, devido à pressão, devido à batalha, porque o problema mesmo do cristão
a gente tem que entender que não é com as pessoas que estão lá fora. Aham. O nosso problema é com quem está aqui dentro, com quem está no nosso ambiente, que muitas vezes não nos ajudam, vamos nos colocar dessa forma, né? Em pensar em parar, em desistir do evangelho, eu creio que eu nunca pensei, que nem como você disse aí, eu não sei se a intenção sua foi, eu vou parar de ministrar, de tocar e vou sair fora do ministério de louvor e vou continuar só na igreja. Eu não sei se foi só isso, mas não, eu vou cair fora da igreja de vez. Eu baseio mesmo no Salmo de Asaf. Eu caí de fora de vez porque o ímpio parece que ele estava ganhando muito mais do que eu. Daí você viu o final do Salmo 73, está falando do Salmo 73, né? E aí me reergui. Daí quando ele fala assim, para mim eu descobri que para mim é melhor buscar o Senhor. Quanto a mim, é melhor eu buscar o Senhor. Sim. Então, se a pessoa estiver sentindo uma vontade de parar, vontade de desistir, vamos chegar à conclusão de Asaf, lá no final do Salmo 73, quando diz, para mim é melhor buscar o Senhor. Então, vamos buscar Deus. Pensar em parar, não. Eu já pensei, falei, nossa, não dá para aguentar o ministério em si. O ministério, não a igreja, né? Não cultuar. Sim. Não deixar, porque eu sei o quanto eu ganhei estando na presença de Deus. Talvez você era muito jovem ainda, quando você é muito jovem, o Mateus nasceu dentro da igreja, eu lembro dele bem pequenininho, eu lembro aqui da Vitória Nenezinho, eu lembro aqui do Henrique Terrível, ele e o irmão dele, ele andava pulando por cima dos carros. Riscava a caça, as pragas aí. Ele andava pulando de um carro para o outro, irmão, por cima do carro. Nossa, que vontade de arrancar a cinta. E não passou ainda, eu preciso me converter, porque quando eu olho para ele, lembro disso, eu tenho vontade de pular no pescoço. Estou brincando. Então, a gente parava, não vou mais para a igreja, muitas vezes não passa na cabeça das pessoas. Eu vou dar uma paradinha, eu vou dar um tempo. Aí, é tudo que o inimigo precisa. A Bíblia fala, o salmista diz o seguinte, que é um pouco de encruzar os braços, é um pouco de abrição de boca, é um pouco de toscanejar os olhos. Pronto, acabou. Entendeu? A gente vai parando aos pouquinhos. Ninguém para de repente. Ninguém perde a vida. Eu acordei cristão hoje, cuspindo fogo, e meio-dia eu já estou frio igual a geleira do Himalaia. Estou lá, estou gelado. Não, é um pouquinho de cada vez. Então, quando a gente começar a sentir isso, a melhor coisa que se tem a fazer é fazer como o salmista Asaf no Salmo 73. Para mim, é melhor buscar a Deus. Não adianta ficar olhando para o ímpio, não adianta ficar olhando para aquele que te persegue, aquele que não te compreende. O negócio é olhar para Jesus. É buscar o Senhor Jesus. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que comete impiedade, que comete injustiça. E não é privilégio exclusivo do mundo. Tem dentro da igreja. Então a gente tem que focar. E a gente tem que focar em Cristo. Dentro do evangelho, tem gente que vai te elogiar na tua frente e vai te criticar por detrás. Tem gente que vai chegar para você, acorda, cara. Se você tem mais potencial, desperte. Esse daí é um bom amigo. Sim. Esse é um bom amigo. Não vai andar por esse caminho, não. Você vai vencer. E tem outros que vão dizer, nossa, cara, você é um exemplo para mim. Virou as costas, fala, derrotado, fracassado, meia boca. Exemplo a não ser seguido, no caso. No caso desse cara, exemplo a não ser seguido. Exatamente. Porque... Mas tem gente assim. O pior de tudo é que quando você recebeu o apoio da pessoa, depois chega outro e fala assim, nossa, o fulano lá falou cada coisa de você, que já aconteceu comigo, né? Tem aquela história que o senhor conta, né? O senhor estava no começo do ministério, aí a pessoa, acho que o senhor estava obreiro, aí a pessoa falou, nossa, como que pode ser pouco tempo? Ele ficou chateado? Sim. Falou lá que como que eu tinha coragem de fazer o que eu fazia. Eu ia fazer visita dos hospitais, ainda faço. Fazer visita das casas, ainda eu faço. Orar pelos enfermos, ainda faço. E a sua vida é pior do que a minha, cara. E a minha vida era pior mesmo. Aí pensa num homem lascado da vida que eu era. E eu fiquei, já contei essa história mais de 1000 vezes. E eu fiquei mesmo. E pensei, falei assim, nossa, é melhor dar um tempo na igreja, parar tudo e sentar no banco. Esperar as coisas melhorar. Aí Deus me deu um puxão de orelha, mas você não crê?
Bem-aventurado aquele que nunca viu, mas creu, creia. Entendeu? O negócio é a gente crer, não na opinião dos outros. Uma coisa que eu uso sempre, não terceirize a sua fé. Nunca. É você e Deus. Você e a palavra. E aí você vai sempre estar animado para fazer a obra de Deus. Amém. Pastor, dá um salve pessoal aí sobre amanhã nós temos Santa Ceia, o culto da manhã, o culto da noite. Ok. Amanhã nós temos a Santa Ceia, 2 reuniões, às 8h30 da manhã, temos uma palavra de Deus para a tua vida. Nós temos às 18h30. Ontem nós tivemos a oração e eu estava orando, eu estava muito cansado ontem. Eu estava exausto, assim, saí do culto de Pompeia. Eu não sei pregar devagarzinho, né? É meu jeito assim, eu prego mesmo na intensidade, isso cansa, eu já estava cansado durante a semana, né? E aí eu falei, Deus, nossa, me perdoe se a oração não saiu hoje do jeito que o Senhor gostaria, mas eu estou cansado. E aí Deus ministrou no meu coração, até falei para a igreja, isso é ser mais do que vencedor, é quando você vence seu cansaço, você vence a sua tristeza, a sua desilusão, quando você vence as tentações, quando você vence a sua própria limitação. E aí foi agora que eu falei para o povo, isso daí. Você é mais do que vencedor porque você venceu a sua limitação. Então, vença a sua limitação amanhã, eu sei que domingo, né? E domingo não é feito para o churrasco, domingo não é feito para o termas, não é feito para piquenique, para passeio, para shopping, para cinema, para festa. O domingo é criado para o Senhor nosso Deus. Amanhã é dia do Senhor e Santa Ceia. Amém? Beleza, pessoal. Amanhã então estamos aqui na CDM de novo. Agora a gente vai receber aqui as meninas podem vir agora, melhor? Pode ser? Aí depois você falou volta nada, aqui, menino. Não, ele vai voltar. Vai voltar? Vai voltar. Ele também não deixa você falar. Nós pagamos um cachê alto para ele, vai falar bastante hoje. É? Vai fazer som de teclado com a boca hoje. Oh. Então, ó, vai vir agora as duas meninas, né? E a gente vai... Você vai ficar com um trechinho de um vídeo nosso aí sobre um pouquinho do que aconteceu lá na Praia Grande. Pastor Adilson, obrigado mais uma vez. O senhor me deve uma, que hoje o senhor chegou depois que eu, tá? Tá vendo? Começamos a contar a partir de agora. Então, pessoal, fica o vídeo aí, um trechinho do que nós vimos lá na Praia Grande, da nossa viagem. E daqui a pouquinho a gente volta aqui com a Ana Gabriela e com a Vitória. Um abraço. Até. Os sentimentos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus. Muitos querem suas mãos e nós. Muitos querem suas mãos, só queremos seus. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus. Doce, tão doce. Ei, fundo. Doce, doce.
Primeira vez que eu tô aqui, mas muito feliz pelo convite. Bom, então boa noite, galera. Tô bem feliz com o convite, mas eu também tô nervosa, porque geralmente eu sou a que fica nos bastidores e me colocaram para aparecer na frente das câmeras, mas acho que vai dar bom. Amém. Meninas, é um prazer ter vocês aqui. A gente está tentando, enfim, fazer com que a mocidade seja unida, todos os braços dela, o louvor, a dança, a mídia. E a gente teve esse movimento que a gente foi para Grande, eu achei que foi bem bacana. O culto foi... E eu não sei se vocês fizeram isso, eu assisti o vídeo depois, no YouTube. Eu coloquei o vídeo para assistir depois. E eu fui ministrado de novo, porque, assim, a dança, o que aconteceu, eu acho que a gente teve algumas turbulências, né? E o agir de Deus depende de como a gente vai reagir a esses momentos que a gente passa. Ô, Ana, fala aí, como que foi como que foi a sua viagem, como que foi a experiência? Conta pra gente um pouquinho do que você viveu nesse dia aí. Eu até comentei com os meus pais depois que algo que me deixou muito feliz foi que tava todo mundo no mesmo ritmo, na mesma vibe, tava todo mundo na mesma intensidade. Desde o ônibus, a gente se divertiu muito, tava todo mundo muito animado, mas ao mesmo tempo tava todo mundo com o coração aquebrantado. Todo mundo tinha se preparado em oração, em jejum. Então, foi isso que fez com que, como corpo, a gente honrasse o nome do Senhor, mas também honrasse o nome da nossa igreja, e isso me deixou muito feliz. Em vários momentos eu vi, assim, em cada um, o que o nosso pastor sempre nos ministra, e isso traz uma alegria, porque você fala, poxa, vale a pena tudo que a gente tem feito, graças a Deus. Amém. Fale uma coisa pra mim, você tá no Ministério da Dança há quanto tempo? Nossa, faz muito tempo. Então você tem muitos anos, é isso? Um pouquinho. Como que é, assim, eu fico sempre encantado com a dança espontânea. Eu acho sempre, não depreciando a outra, mas o que não tem ensaio é algo tipo assim, que você, não sei, eu acho que porque eu gosto do louvor, meio que a gente ensaia, mas eu meio que sempre fujo um pouquinho do que ensaiou. Como que é essa dança? Como que a gente vê nos cultos, inclusive no Santuário Menor, nos cultos que tem ali, que a gente faz meio que... a gente não se prepara tanto, tecnicamente falando, com ensaios. A gente faz algo mais ali, tipo assim, se entregando. E eu vejo um agir de Deus diferente. Como que é esse movimento? Então, muitas pessoas têm esse pensamento de que o espontâneo solta uma música lá na hora, sobe qualquer pessoa e vai, mas não é. A gente tem toda uma preparação espiritual para o espontâneo. Então, eu gosto sempre de, até comento com as meninas, que para mim o espontâneo é a materialização da sua intimidade com Deus. Uau. Porque o nosso corpo, na dança, é o nosso maior instrumento, mas não para nós, e sim para uma edificação do Espírito Santo para com a igreja. Muitos ministérios não acreditam que a dança é um ministério, mas nós não. A gente acredita que a dança tem o poder de libertar, de curar, de transformar, de operar sinais, prodígios e maravilhas. Só que o espontâneo é você falar, Senhor, eu não tenho nada preparado, eu não tenho uma coreografia, eu não tenho um padrão, mas eu tenho uma intimidade contigo. Eu sempre oro assim, Senhor, que quando eu dançar o espontâneo, não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo direcionando os meus passos. Então, você tem que mostrar a sua intimidade com o Senhor. É o que a Emily pregou, né? Não tem como ter avivamento sem alinhamento. Não tem como ter um bom espontâneo se você não tiver intimidade com Deus. E não tem como ter intimidade se não tiver comunhão. Então, é um todo que vai se unindo até você subir lá e falar, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, meu corpo é teu, eu estou aqui, me usa. Amém. Algo legal que eu vi do espontâneo delas é que a hora que uma vai, a outra tipo torce, né? Não sei se chegou a ver essa cena. Tipo, vai lá, vai, Deus tá com você, vamos pra cima. E uma torcendo pra outra, sabe? O Espírito Santo ministrar no espontâneo. Isso é muito legal como ministério de dança. Sim. Porque às vezes a pessoa tem, tipo assim, a outra tá dançando ali, eu não tô. Mas não, achei muito legal, vindo bastidor essa cena. A hora que uma foi, a outra falando, vai lá, você consegue. Hoje, inclusive, a gente teve ensaio e a Luana, nossa líder, estava falando sobre isso. E quando a gente iniciou, o espontâneo era muito difícil para todo mundo, principalmente que a gente estava vindo de um ministério novo, novas meninas. Então, todo mundo, nossa, vai no espontâneo. Não, eu não vou, não tenho essa capacidade. E hoje, a gente tem se fortificado não apenas como ministério, mas como família.
Então, tem aquela liberdade, tem aquela comunhão de uma tá dançando, a outra tá do outro lado. Num olhar, você já entendeu o que a outra tá passando. Você se alegrar do que a outra tá fazendo, porque a gente vê não apenas a comunhão, mas o esforço da pessoa de ir lá, dar a cara a tapa e falar, não, eu tô aqui, eu vou fazer a diferença no meu ministério. Sim. E é legal, né, Ana? Porque, igual eu vou falar, os 40 minutos ministrando ou uns 10 minutos de espontâneo é só reflexo de uma vida de secreto, Exatamente. né? Se você não tiver a vida de secreto ali, cara, vai sair algo, é algo, como posso falar, um sepulcaiado, né? Talvez a performance ali musical, falando sobre instrumento, ou um de dança bem, mas você olha assim, é bonito, mas você não sente nada. E quando a gente vê elas nessa questão do espontâneo, a gente se emociona, né? Sim. Até eu queria que a dança dançasse todo domingo, né? Sim, Mas aí não sim. tem Deus como. quiser, quem sabe. Que é lindo de ver, cara. Pessoal, comenta aí, faz uma perguntinha pra gente aí, as meninas estão aqui. Pode fazer pergunta à vontade, viu? Sobre técnica, sobre dança, sobre filmagem, sobre foto. Elas vão responder tudo aqui, manda bala. Brincadeiras à parte, compartilha esse nosso link, manda lá no grupo da família, manda lá, eu não sei, no grupo das mulheres, no grupo dos homens, no grupo da mocidade, manda lá, pessoal, pede o pessoal assistir a gente aí, tá? Ô Ana, uma coisa que acabou acontecendo lá é que as meninas iam dançar a mesma música que vocês, né? E eu entendo como a gente pode ficar chateado com isso, porque você fala, poxa, me preparei, a gente quer apresentar algo novo. É que nem quando você tem uma música nova, né? Mas, ao mesmo tempo, e eu falei, bom, vou perguntar pra líder o que ela vai falar, a líder deles, porque pode ser que ela tenha alguma outra coisa preparada, tal, né? E ela fala, não, a gente vai trocar de música. Ou se ela falar que pode tocar, tal, tudo bem, e foi o que aconteceu, né? E aí, no mesmo momento, eu senti do Espírito Santo, que tipo, a gente ministra a música, a gente primeiro faz pra ele, né? Então, vamos fazer o nosso melhor da nossa forma. E eu acho que foi muito bom. Sim. Foi, tipo, muito bom. Com as nossas limitações, vamos dizer assim, que o nosso 6, o nosso 7 ali, valeu 10, cara. Como foi? Não, isso que bem que você falou. Quando a gente ficou sabendo sobre a música, dá aquele nervoso, né? Porque você fala, nossa, e agora? O que vai acontecer? Você se preparou, você ensaiou, você fez isso, e se acontecer isso? Mas eu creio que Deus usou cada um dos ministérios no seu particular. A Pleno Amor, eles têm um formato de dança que a gente, inclusive, estava comentando hoje no nosso ensaio, que a gente vai trazer muitas coisas do Ministério de Dança deles para o nosso. Mas, assim, Deus nos usou conforme o nosso ministério de uma intensidade, e usou eles da forma deles. Então, eu acredito muito nisso. É aquela coisa, se você ler a Bíblia 5 vezes, as 5 vezes Deus vai te ministrar de uma forma diferente. Porque a palavra é viva, ela se renova. E é a mesma coisa. Deus usou de maneiras diferentes no mesmo louvor. Sim. E eu creio que a igreja foi edificada nas duas. Deus ministrou no coração de quem estava cantando, quem estava dançando de formas diferentes. E tudo para a honra e para a glória dele sempre. É que os nossos bastidores ali, a nossa intimidade, ou antes daquilo, pouca gente vê, né? Exato. Mas no momento ali, quando a gente tava na segunda música, cara, cantando Emaús, eu comecei, sabe, quando eu pulei muito ali, cantei muito, me entreguei mesmo, e às vezes eu me cobro porque por que eu não faço aquilo todo dia? Né? Porque a gente não se entrega daquela forma todos os dias. E eu vi realmente, aliás, a mensagem da música Emaús, né? Ela traz uma mensagem sobre os homens estavam andando ali, de repente Jesus do lado deles, e eles acabaram não reconhecendo, né? E hoje em dia eu penso que tem muita gente que acha que está com Deus e não está. Né? Então, se for para ser assim, é melhor você estar com ele, de repente, tipo assim, nossa, eu nem sabia, ele estava aqui me cuidando de mim, me livrando, me abençoando, que foi o que aconteceu lá. Jesus conduziu o nosso louvor, conduziu a nossa viagem, foi assim. Foi, né? tudo. Foi muito bom. Vitória, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que foi? Vocês tiveram bastante trabalho, né? Sim. Tipo assim, tirou muita foto, fez muito vídeo. E como que funciona o ministério, eu vou chamar de mídias, tá? Tá. Porque parece que é mais a gente. Como que funciona esse ministério? Como que vocês se preparam? Como que vocês vê o mover? Você já quer filmar? Como que funciona isso? Assim, o Ministério de Mídias aqui na igreja, ele é bem novo, ele é bem recente. A gente completou 1 ano em maio, então a gente até comentou na nossa última reunião que a gente teve que um ministério de 1 ano,
a gente já tem pessoas envolvidas, é um ministério que a gente não tem ninguém formado em marketing, ninguém tem curso de edição, e é um ministério que só cresceu. E hoje chegou a nossa camiseta, até o Rafa estava comentando, queria uma. Então a gente vê que realmente a coisa está ganhando forma com 1 ano de existência. Então realmente foi algo que Deus colocou assim, despertou, que estava na hora, a nossa igreja precisava aparecer. O pastor fala, né, ele falou no congresso, a função do Ministério de Mídias é explodir a igreja, então a gente precisa estar aqui. É um trabalho de bastidor, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que vale a pena quando a gente nota os resultados. E a gente tem muito cuidado, muito zelo com aquilo que a gente faz. Porque, poxa, é o nome da igreja, é o nome do pastor, é o nome da mocidade, é o nome da Clarice que está em jogo. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa com muito carinho. Então, a gente tem reuniões mensais, onde a gente organiza todo o cronograma de conteúdos, tanto para a Catedral dos Milagres, quanto para a mocidade. E aí, tudo que a gente vai fazer, eu sempre comento, gente, a gente tem que vender aquilo que realmente acontece aqui, é a visão do nosso pastor, é a visão da Clarice para a mocidade. Então, na Catedral dos Milagres, a gente tem que falar sim de cura no nosso Instagram, porque é isso que é o foco do nosso ministério. A gente tem sim que falar de dízimo e oferta, porque é o que a gente acredita, é a nossa bandeira. Então, a gente não vai copiar a modinha. Sim. A gente vai fazer realmente o nome da nossa igreja. E para o Ministério da Mocidade é a mesma coisa. A gente vê que as redes sociais hoje elas estão em alta, que se você não está na rede, você não existe hoje. Sim. É um CPF, né? E os ministérios de jovens aderiram de forma, assim, até louca, de tanto conteúdo que é produzido para jovem cristão. E aí a gente fica acompanhando tudo, mas a gente sempre tem aquele zelo. Olha, a gente não vai copiar. Identidade, né? A gente vai ter a identidade da mocidade CDM. Então, a gente faz brincadeira, a gente faz alguns vídeos, mas sempre com músicas que a gente tem zelo para escolher, para colocar em cada vídeo. Brincadeiras que a gente fez ali no ônibus, mas que... Por que a gente está fazendo essa brincadeira? Para mostrar a cara da mocidade. Então, a mocidade não é o Yuri, a mocidade não sou eu, a mocidade não é a Ana Gabriela. A gente tem esse cuidado de cada vez mais aparecer pessoas diferentes no Instagram. Então, realmente é um trabalho que não é um post, um vídeo, não. É realmente mostrar quem nós somos, aquilo que nós acreditamos, as nossas bandeiras, porque é isso que faz a diferença e é isso que vai, de fato, conquistar uma alma para ela estar aqui um dia. Porque se a gente faz do mesmo, qual é a nossa diferença? E a nossa diferença, a gente sabe qual é. A gente tem um altar, a gente tem um pastor, a gente tem doutrina aqui dentro, a gente tem líderes que estão sempre nos instruindo. Então, a gente tenta colocar isso em tudo que a gente vai fazer dentro do marketing para realmente explodir para fora aquilo que a gente faz com tanto amor, tanto carinho aqui dentro da catedral. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. O louvor, que daqui a pouco vai sentar aqui o Yuri, vai sentar aqui o Matheus de novo, o louvor em conjunto com a dança, seja o louvor da CDM, seja o louvor da mocidade, seja as meninas da dança, o marketing tem que levar essa mensagem para fora das 4 paredes. Exatamente. É isso. E a questão, eu acho bem interessante, até eu falava com o Rafa, a gente conversa bastante há um tempo atrás sobre a gente crer num crescimento orgânico e ordenado. Eu tenho um problema com modinha. Eu não sei se é porque eu sou mais antigo, mas eu tenho um problema com modinha. Porque eu acho que quando o crescimento é desordenado, a gente não consegue manter. Mas o pastor tem muitos dons. Sim. O pastor é usado. E a mídia é a ferramenta que vai fazer com que o povo conheça o que acontece aqui, né? Uma cura, um milagre, uma revelação, uma palavra. Hoje o pessoal chama algumas chaves, vamos usar, algumas chaves que de repente no meio da palavra tem que você fala, putz, é isso. É isso que eu precisava ouvir. É essa a função? Vocês ficam antenados nisso? Sim. Geralmente em cultos da mocidade, que são os cultos maiores que a gente acaba fazendo, quando a gente está escalado para fazer vídeos, geralmente stories, algumas coisas assim para a igreja, a gente acaba que é um culto que a gente não presta tanta atenção assim como membros. Então, qualquer ministério, se eu estou dando aula na escolinha, eu não estou ouvindo a palavra, eu estou cumprindo o meu ministério. Marketing é a mesma coisa. É um dia onde você não vai conseguir prestar tanta atenção no movimento que está acontecendo, mas os teus olhos eles vão servir para o que uma pessoa deveria conhecer da nossa igreja, o que uma pessoa de fora deveria ouvir
do nosso pastor? O que uma pessoa de fora deveria conhecer da mocidade? Então, os nossos olhos acabam sendo de quem está de fora. Por que esse vídeo é importante? Porque, através dele, ele vai ter um contexto onde vai ajudar a pessoa a chegar aqui. Então, eu sempre falo lá no marketing, às vezes o Yuri mostra um vídeo, eu falo, cara, mas não está tendo começo, meio e fim. A gente conhece a palavra, mas e quem é de fora? Qual a mensagem que ela vai receber disso? Então, a gente tem que ter todo esse zelo de que a mensagem, ela realmente chega para quem está ouvindo. E, geralmente, assim, o nosso público maior são os próprios membros da igreja, mas a gente não pode pensar só em quem está aqui. A gente tem que ter a visão de fora, expandir, alcançar. Então, a gente sim tem esse cuidado. Se há um louvor, a gente vai ter cuidado para colocar de uma forma que fique harmônico, que fique bonito. Se é a pregação, um contexto que realmente faça sentido para quem estava ali na igreja, mas também para quem está fora e precisa conhecer da palavra de Deus. Então, a gente fica com esse olhar durante os cultos, durante os conectados, de quem está fora e precisa receber essa palavra. Amém. Eu queria que você desse uma palavra, um pedido, na realidade, para os nossos jovens aí, que a minha rede social é uma confusão. Minha rede social eu tenho o perfil meu perfil profissional, tenho os 2 perfis particulares e eu misturo tudo, minha profissão, igreja, música, eu coloco tudo lá. Mas tem hora que eu falo como eu sou bagunçado nisso, mas na realidade eu preciso falar da igreja, eu preciso colocar lá uma coisa que eu acredito. E hoje como a gente tem ouvido e a gente tem deixado de... Eu acredito que mundialmente isso não depende do Brasil e não depende do Brasil, de autoridades, nada. Mundialmente a gente vai ser perseguido. Sim. Porque eu vi uma mensagem esses dias, inclusive, daquela pastora que fala, esqueci como que é o nome dela, uma meio doidinha, que fala, vamos confundir inimigo, uma coisa assim. Uma morena, assim, esqueci o nome dela. Confunde inimigo, que fala que mulher que não toma café, não sei o que lá, esqueci o nome dela agora. Irmã, você tá sem paz, não sei o que, toma café, uma coisa assim. Mas ela falou uma coisa, é uma realidade. Por que alguns países, se o pessoal fala que isso aqui é só um livro, por que em vários países onde perseguem cristãos, o primeiro livro que eles querem calar é esse? Se é só um livro, que não tem sentido, né? Você pega a China, por exemplo, tipo assim, é proibido. E como que a gente, como que o jovem pode fazer isso, se posicionar, falando do reino, falando do evangelho, da igreja, da mocidade, sem ser inconveniente? Porque tem gente que não gosta. Mas assim, é aquela coisa, tipo assim, tem uma forma de se fazer, né? De você, o que você sugere? Qual que é a sua opinião? A gente, como mídias, a gente acaba falando de rede social, mas eu acho que o primeiro ponto é você ser um testemunho vivo na sua vida. Sim. Então, você ser um testemunho vivo na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, num curso de inglês, no futebol, numa aula de dança. O seu testemunho é quem vai colocar Jesus ali na vida das pessoas, porque as pessoas vão conhecer Jesus através de você. Então, se você é uma pessoa que fala de amor, mas não consegue amar... Tá, então se você coloca na rede social que você é de Jesus, você fala da sua igreja, o seu testemunho não é aquele, não condiz com a fé que você professa, tem um problema. Tem um problema, porque as pessoas... E eu estou fazendo faculdade, é muito questionado isso. Por que você não vai nas festas e fulano de tal, que também se diz crente, vai? E aí você fala, meu Deus do céu, eu tenho que arrumar esse negócio aí. E a gente nota isso, que na nossa geração, principalmente na nossa geração assim, de jovens cristãos, há uma falta de identidade. O jovem, por si só, quando ele está entrando na fase da juventude, ele já entra nessa crise de quem sou eu, aquilo que eu acredito. Por quê? Porque a gente começa a ter a possibilidade de escolher por conta própria. Sim. Então, aí vem as tomadas de decisão, o que eu gosto mais e tal. E aí a gente acaba, às vezes, se perdendo nessa identidade, porque hoje em dia está tudo misturado. O mundo está dentro da igreja. E aí a gente começa a ter que ser realmente a diferença. E eu vejo que a mocidade CDM, ela tem essa diferença. A gente é instruído para ser diferente, não se assemelhar. Mas tem que começar por aí. Então, a gente saber qual é a nossa identidade, quais são as doutrinas que nós devemos seguir, levar para a nossa vida, e isso vai começar a reverberar. E a questão da rede social em si, ela é um mecanismo excelente para você evangelizar, porque, é como eu falei, se você não está nela, você não existe.
E hoje um vídeo alcança 1000 pessoas. Como que você hoje vou chegar e falar, gente, vou numa sala. Você não vai colocar 1000 pessoas, mas na rede social você alcança 1000 pessoas em segundos. Então, é muito importante. E tem gente que tem vergonha, assim, mas eu acho que essa vergonha foi como eu falei, ela vem já antes da rede social, da sua identidade, daquilo que você é. Porque se a igreja faz parte de você, se o ministério faz parte de quem você é, eu vejo a Ana Gabriela, as meninas da dança, tudo que é relacionado à dança, elas estão curtindo, elas estão mandando uma para outra, elas estão repostando. Por quê? Porque já é algo que está dentro delas. O pessoal do louvor. E por que que você tem vergonha de postar um vídeo cristão? Por que que você tem vergonha de repostar um vídeo da sua igreja? Então, acho que a questão não é só a rede social, mas aquilo que a gente está levando para a nossa vida como um todo. Eu lembro de uma experiência que eu vivi na faculdade e a galera, tipo, por que que você não bebe? Por que que você não faz tal coisa? Por que que você não vai para festa? Só porque você é crente? E aí eu comecei a explicar para eles que não é só porque eu sou crente, mas é porque isso está enraizado em mim. Eu sei os malefícios de beber, eu sei os malefícios de ir para uma festa, de dançar, de vestir tal roupa. E isso não é só porque eu sou crente, mas é porque essa é a minha identidade. Então, acho que falta isso um pouquinho na nossa geração, de saber quem nós somos diante de Deus, e aí sim quem nós somos diante do mundo. Então, acho que vai muito nessa questão. Ô, Ana, você acha que o jovem hoje, quando eu falo jovem hoje, parece que vocês são jovens senhoras. Mas como vocês estão no contexto, vocês estão lá, e assim, eu tenho 41 anos, e no meu tempo, hoje, isso que vocês têm uma facilidade hoje. Porque na minha época eu sofria bullying de fato. De fato, tipo assim, era aquela coisa, detalhe, não tinha rede social. Ou seja, se eu sofria bullying é porque eles viam em mim alguma coisa que eu não fazia, que eles faziam. E assim, era aquela coisa bem, tipo assim, né, meu? E se eu vi até esses dias, eu saí de um lugar, e a pessoa falou assim pra mim, tchau, irmão. Mas eu senti o tchau, irmão, que foi, eu não tenho problema nenhum com isso. Nenhum. Os meus clientes sabem, tipo, aliás, se um cliente meu me liga e tipo tá passando por algum problema e eu tenho a possibilidade de falar de Jesus, eu vou falar de Jesus pra ele. Se eu entrar no Uber e o cara falar assim pra mim, tipo, então, cara, tá acontecendo isso. Um dia eu entrei no Uber, a mulher falou, tipo, porque eu fui lá, porque eu bati na minha mãe, porque não sei o que tá. Falei, posso te falar? Então, tem um negócio na minha igreja hoje lá, vai lá, cara. Assim, sabe, então. Mas esse movimento é porque o jovem, muitas vezes, até o jovem cristão, ele quer ser descolado, ele quer, tipo assim, mano, ele quer ser, e por esse motivo, tipo assim, aí na hora de se posicionar, gera uma coisa que, tipo assim, tá, mas e daí? É assim? Eu concordo com o que a Vitória falou sobre a identidade. Eu sou uma pessoa que, eu sempre falo, eu tive o privilégio de crescer aqui na CDM, então a CDM é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou, ela está enraizada em mim, faz parte dos meus princípios estar aqui dentro. Então, assim, se você entrar na minha rede social, a primeira coisa que você vai ver na minha biografia do Instagram é o nome da CDM, é o nome da mocidade, porque é o que eu tenho orgulho de fazer parte desse ministério, de fazer parte de uma família abençoada. Só que acontece muito isso, de às vezes você tá lá no meio, você escutar assim, as coisas, você fala, nossa, e agora, como eu vou posicionar? Uma vez a gente estava na faculdade, aí terminou uma aula mais cedo, um pessoalzinho começou a falar, vamos sair, vamos fazer tal coisa, tomar um açaí, e era numa quinta-feira. Eu falei, gente, se fosse qualquer outro dia eu iria, mas hoje é quinta, eu tenho culto, então daqui a pouco não dá. E aí uma amiga minha falou assim, a Ana não vai, que ela tem compromisso. Aí um menino virou para mim e falou assim, você tem compromisso? Daí eu falei, sim, eu tenho culto. Aí ele deu risada e ele falou assim, nossa, e desde quando culto é compromisso? Desde quando? Tipo, achei que você tinha uma festa, se tinha alguma coisa. Daí eu falei, não, pra mim é um compromisso. Eu tenho isso na cabeça. Meus pais sempre falavam, quer sair? Pode sair, mas terça, quinta e domingo é igreja. Culto. Não tem outra coisa. É culto. E isso é uma coisa que eu vejo nas redes sociais. Às vezes a galera compartilha tanta coisa e aí, coisa do seu ministério você não compartilha, vídeo do seu pastor fazendo um convite, você não compartilha, e às vezes é por causa de 15 segundos, você traz uma alma para a igreja. Aquela irmã que deu testemunho outro dia, ela achou um travesseiro com o símbolo da CDM jogado na rua, ficou com aquele símbolo na cabeça, pesquisou no Facebook, achou nossa igreja, deu aí testemunho que está tendo uma vida edificada. Tá vindo a igreja. Sabe, às vezes a gente pede tanto para Deus, Senhor, me usa, faz a diferença, que não seja preciso que se levante outra geração, e com as artimanhas que a gente tem, que está na palma da nossa mão, a gente não utiliza. A gente deixa a desejar nessa área. E eu fico vendo na rede social no seguinte contexto.
não é só no momento que você está ao vivo. Ou seja, essa live vai ficar lá gravada e, tipo, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, semana que vem, não sei quando, algum momento, pode ser que 3 horas da manhã, alguém vai entrar lá e vai nos achar. Sim. Alguém vai entrar lá e vai achar uma palavra do pastor, um louvor que foi tocado. Então, você está sendo ferramenta até quando você está dormindo. Exatamente. Então, a gente consegue fazer ter essa importante ferramenta nas mãos enquanto a gente ainda pode usar. Né? Porque a gente sabe que eu quero estar muito enganado, mas a gente sabe que as coisas vão piorar. Sim. A gente vai ter dificuldades, né, nesse quesito, porque tem uma coisa que ninguém consegue contestar, é o que está escrito aqui. Não tem. Em tempo de tantas fake news, não tem como o cara falar que passa vírgula aqui, não tem como. Uhum. Então, assim, ó, aí vai começar algumas perseguições. Então, a gente aproveitar enquanto a gente pode falar de Jesus, na onde a gente estiver, em qualquer lugar, em qualquer momento, mesmo não estando bem, que esse é o desafio. Sim. Eu vi uma mulher dando testemunho uma vez, ela é internada, e são 2 camas numa sala de hospital, e ela tendo dores, ela passando ali por situações constrangedoras no final da vida, e alguém do lado dela, passando dores também, mas não conhecia Jesus. E ela falou assim, eu não posso me lamentar com essa pessoa, porque ela vai pensar da minha fé. Sim. E isso eu não vejo como demagogia ou mentira, eu vejo tipo assim, poxa, eu tenho uma vida digna até agora, e eu sei para onde eu vou se um dia voltar, né? Só que eu não vou usar minha boca para alguém olhar e falar assim, tipo, então, mas onde está seu Deus? Mas cadê tal coisa, né? Então, eu queria que vocês, a Ana, depois da Vitória, desse um conselho para quem está nas faculdades, porque é onde eu vejo. Eu estudo bastante o que acontece no Brasil e o que acontece fora. Porque assim, ó, tudo que acontece aqui já aconteceu lá fora. Sim. É sempre assim. Infelizmente, tudo que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, demora 2, 3 meses, 6 meses está aqui. E eu sempre vejo o que acontece lá. E a gente vê esse movimento. Até eu citava na live que a gente fez a Mocidade na semana retrasada sobre isso. Um muçulmano entra na universidade. Muçulmano. Escuta falar de Jesus todo santo dia. E sai de lá o quê? Muçulmano. Uhum. E muitas vezes os nossos jovens entram na universidade defendendo valores cristãos, a regra de fé e conduta, a vida desde a concepção, enfim. E o cara entra, o cara já começa, tipo assim, então, mas eu vou relativizar o uso da maconha, mas eu vou relativizar, mas então, será que ele sai cheio de dúvidas? Vocês que estão no contexto, que conselho você dá para esse jovem que vai entrar na faculdade ou que está numa escola, num trabalho, tipo assim, ó, começando a pensar fora da caixinha? Inclusive, numa aula que eu tive a oportunidade de dar para a mocidade, eu contei o meu testemunho envolvendo a minha faculdade. Para mim, o contexto de você fazer vestibular, entrar para a universidade, é um dos momentos mais tenebrosos na vida de um jovem. Porque você fica naquela dúvida, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E se eu não passar, o que vai ser da minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Você fica permeado naquelas dúvidas. E em mim bateu um desespero. Quando você está naquele período de esperar o resultado, você fica lá, meu Deus, e se meu nome não estiver na lista? E eu vim em um culto, eu estava totalmente angustiada com essa questão. Eu tinha certeza na minha cabeça que eu não ia passar, coloquei na minha cabeça que eu não ia entrar. Já estava até imaginando a desculpa que eu ia dar quando as pessoas viessem me perguntar se eu tinha passado na faculdade. Estava desesperada. E naquele dia, um pastor que não era nosso pastor estava pregando. Ele fez uma oração no final. E eu fui a última pessoa por quem ele orou. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele falou assim, olha, eu não sei seu nome, eu não te conheço, mas Deus está me dizendo que você está muito angustiada, que você sente que seu futuro não vai ter saída. Só que Ele está te dizendo que o seu futuro, quem cuida é Ele. Independente da situação, você pode não ver futuro. Quem cuida é Ele. E isso é uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu sei, eu tenho esse conhecimento que se não fosse por Deus, eu não teria passado. A todo momento foi a destra dele que me sustentou, é Ele que me sustenta. Eu vou fazer prova, gente. Eu pego a prova, eu leio a prova e falo, Senhor, me ajuda. Fecho o olho, faço minha oração rapidinho, porque é tudo sobre Ele. Eu creio nisso e eu acho que é isso que o jovem tem que ter na cabeça. Que nós somos instrumentos aqui na Terra. A gente não é desse mundo. E aqui nesse mundo a gente tem que usar dia e noite, noite e dia, todas as oportunidades para sermos instrumentos do Senhor. A gente tem que ter a nossa fé alicerçada nele. E a gente tem que saber que vai ter momentos que você vai se questionar. Não tem como. Às vezes você vê seus amigos fazendo as coisas e você fala, nossa, mas e se? E se? Ai, qual é o problema? Não é nada. Mas a gente sabe que lá no fundo o nosso galardão é maior.
que aqui a nossa vida não adianta nada. Sim. O que vai vir, a recompensa maior é sobre Ele. O nosso futuro está guardado por Ele. Então, deposite sua confiança em Deus, creia nele, estabeleça seus planos diante das mãos dEle. E, no fim, tudo vai dar certo, porque Sim. é para Ele, por Ele, e tudo para honra e glória dEle. Eu acho legal você fazer esse comentário. Eu tô dando aula em cursinho popular, né? E é muito engraçado, porque eu nunca falei que eu era cristã, mas todo final de aula, às vezes sobra um tempinho ali, eu fico à disposição para dúvidas e vem um cristão. Você é cristã, né? Aí eu falo, eu sou. Nossa, eu tenho medo de passar, mas o meu maior medo é permanecer. Eu tenho medo de desviar. E eu fico, meu Deus do céu, tipo, você tá com mais medo de desviar do que passar na prova. Então, olha o cenário que a gente criou hoje, né? É bem o que você falou, entra com valores, mas sai com outros. E toda vez eu dou o mesmo conselho. A faculdade, se você passar, é um presente de Deus. A gente sabe disso. A gente dizima, a gente oferta, a gente faz volta e faz jejum e corre atrás. E aí a gente, aprovado. Não tem como falar que isso não é milagre. E aí Deus, que é pai, é o melhor pai que a gente tem, ele vai te dar um presente para o teu mal, um presente que vai fazer você se desviar, você ir para outros caminhos. Não, isso daí não existe. E aí o que eu falo a questão é a sua decisão, o que você vai fazer com esse presente. Se você vai honrar o nome dele, que nem a Ana Gabriela comentou. Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu sempre orei. Jesus, me dá um curso, me dá uma universidade onde eu vou poder fazer a minha profissão em teu nome. Então, quem sabe futuramente, às vezes ajudar aqui na igreja, a gente vê o Xande com a fisioterapia, que está servindo, está usando a profissão dele em nome de Deus. E eu sempre pedi para Deus, me dá uma oportunidade de ser assim, usar em teu nome, usar para a igreja. Ou você vai pegar esse presente de Deus e transformar em uma oportunidade jogada no lixo. Então, eu sempre falo, é o que você vai fazer com esse presente que Deus te deu. Então, é ter esse começo de maturidade e tomar cuidado para que a faculdade, o trabalho, não sugue o seu tempo e comece a ser a sua prioridade. Então, por muitas vezes, eu caí de a semana inteira passar, eu não tenho 5 minutos para ler a Bíblia, para orar, porque eu tenho que entregar trabalho, eu tenho que correr atrás de tal coisa, meu Deus do céu, eu tenho prova, eu tenho que estudar. Mas e Deus, que foi quem me deu essa oportunidade, foi quem abriu a porta na minha vida. Então, separe durante a sua semana esses seus momentos de devocional, de oração, para que as coisas do mundo não te sufoquem de tal maneira que você começa a normalizar as coisas. Por quê? Porque você está se afastando da glória de Deus. Então, meu conselho é, abuse desse presente que Deus te deu em nome dele, mas também seja firme, seja constante nas coisas de Deus, porque é isso que vai te manter na presença. Sim. Eu sempre falo que nós precisamos ocupar espaços. Eu acho que a igreja saiu muito atrás quando a igreja entregou a TV pro demônio. Vocês eram bebês nessa época ainda, mas tinha. Não, a TV é do diabo. E tem coisa do diabo na TV, tem na internet, tem no TikTok, tem no Instagram, em todo lugar tem. Mas assim, a gente pegou e a gente não desfrutou daquilo. O inimigo falou, é meu? Então tá. Foi aqui, colocou novelas, filmes, um monte de série de coisas. E detalhe, tudo que se passa na TV influencia culturalmente todo mundo. Nós somos influenciados pelo filme que assistimos e a gente nem percebe. Então assim, eu fico feliz por vocês estarem. E se eu posso dar um conselho para vocês, o meu conselho é o seguinte, ocupe todos os espaços. Tem espaço no DCE, lá no centro acadêmico, lá no líder de sala, ocupe espaço. Porque só ocupando espaço, o evangelho vai chegar nesses lugares, tanto para avançar em algumas coisas, quanto para evitar que algumas coisas avancem para o nosso lado. Então, acho que esse que é o segredo. Para finalizar, queria que você falasse qual que é o seu curso que você faz, você falasse qual que é o seu curso também, e vocês fizessem um convite para o ministério de vocês aí, para chamar as pessoas para virem participar. Bom, eu atualmente estou indo para o 4º semestre, né, o 2º ano de engenharia florestal. E um dos ministérios que eu faço, que hoje estou aqui com a oportunidade de representar, é o Ministério de Dança. Então, se você gosta de dançar, mesmo que você não saiba, não tenha técnica nenhuma, Deus não vai olhar isso. Aqui a gente tem a oportunidade de ter o Wesley, que é coreógrafo, que é professor de dança, então não se preocupe com essa parte. Se você tem um coração que deseja sentir a presença de Deus, vem para o nosso ministério, vem fazer
um ensaio experimental, a gente está sempre aqui de sábado. E venha participar, que eu creio que Deus vai edificar muito a sua vida e vai edificar a nossa igreja através da sua adoração. Bom, então eu estou no meu penúltimo ano de Ciências Econômicas e também vou fazer o convite representando todo o Ministério de Mídias. Então é um ministério de bastidor, mas que tem muita função. Então a gente tira foto, que é a galera ali das fotos. A gente tem o pessoal da transmissão, então que mexe com câmera, mexe com edição. A gente tem o próprio Instagram mesmo, então fazer post lá no Canva, edição de vídeo, vídeos ao vivo agora que a gente está começando. Então, se você acha que você quer esse ministério, você tem esse desejo de começar a entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de tudo que a gente comentou aqui nessa live, sinta-se à vontade, me procure, tem o Brito também. Você vai ser muito bem recebido. E, como eu falei, a gente não tem ninguém aqui que fez um curso de marketing, um curso de edição de vídeo. Então, a habilidade técnica nunca vai ser um problema. A gente sempre se coloca à disposição para ensinar, para ajudar. Então, só procure, porque tem lugar para todo mundo. E, com toda certeza, você vai ser muito importante, não só para a gente, mas para o reino. A Catedral dos Milagres precisa de você. Então, venha, faça parte, porque eu acredito que vai ser um despertar para você. Tem oportunidade de acompanhar, às vezes, o pastor, né, quando ele está ali no momento de cura, de revelação, acompanhar ali nas gravações, e como abre os nossos olhos para a gente enxergar algumas coisas. Então, não só vai ser habilidade técnica sendo despertada em você, mas habilidades espirituais. Então, venha fazer parte desse ministério, acredito que vai ser bem importante para a vida de vocês. Amém. Rafa, quer mandar alguma coisa aí? Meu sonho era participar do Ministério de Mídia. Não só por causa da camiseta, eu queria a camiseta também. Mas eu acho muito legal o Ministério de Mídia, porque igual a Ana comentou sobre o secreto para fazer o espontâneo, teve uma vez que eu estava no culto, aí eu estava com o celular assim, eu deixei aí na câmera aberta. Falei assim, a hora que eu ver que ele vai engatar a quinta, eu vou começar a gravar, né? Já fiz isso também. Não consegui, cara. Eu não consegui. Tipo assim, a hora que eu achava que ia, eu gravava, ele baixava. Você falava, nossa, não vai dar pra postar isso aí. Ou quando ia, ficava muito grande, os 30 segundos do WhatsApp, acho que não dava. E aí não dá. E aí nessa questão, igual a Ana falou, tem que também ter isso, né, Vitória? Porque, tipo, você tem que estar muito... Ela falou assim, quando você tá lá, você não tá cultuando. Igual um obreiro, uma tia da escolinha. Você tá ali servindo, né? Então você tem que estar muito um discernimento espiritual, bem sensível ao movimento do Espírito Santo, de saber o momento certo ali de pegar o celular ou a câmera e gravar, né? Isso eu acho muito interessante. E até um comentário, a gente foi para Praia Grande, né? Então a gente estava fora da nossa casa. Eu fiquei muito perdida, tipo, onde que eu começo a gravar, que ângulo? Porque aqui a gente já se acostumou com o jeitão do nosso pastor, e aí quando é culto da mocidade, a gente já sabe como vai funcionar o louvor, a dança. Então, realmente, a gente vai pegando o hábito da igreja e vai nesse batidão. Então, é bem que você falou mesmo. Sim, nossa. Só para terminar, Doce, um versículo que mudou a minha vida na questão de faculdade. Às vezes eu até brinco, né? O meu arrependimento não era ser cristão como eu sou hoje na época da escola. Mas hoje eu estou na faculdade, eu tenho a oportunidade. Mateus 10, 32, todo mundo conhece. Jesus fala assim, quem pois me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Verso 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estás no céu. Cara, para analisar, você que está nos ouvindo aí na sua casa, leia o texto lá e analisa. Se você negar ele aqui na terra, ele vai te negar lá no céu. Imagina. Dá até calafrio de imaginar, né? Então, a igreja postou, reposta lá no Instagram, comenta lá, fala do evangelho, para ele não te negar lá no céu, viu? Sem pressão. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. A gente vai ter muitos momentos como esse aqui. A gente tá aprendendo também a fazer, a gente tá se esforçando aqui. Vocês veem que também não tem perito nenhum aqui. Temos o Rick ali que mexe ali e tipo assim, ó, e a gente puxa um pano, estica não sei o quê. Mas enfim, a gente vai chegar num nível alto também de levar o evangelho para longe, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe vocês. Que vocês continuem com esse belo trabalho que vocês fazem aí. E que muita gente, parece que não, mas muita gente nota. E uma outra coisa, o pessoal da mídia também aí, vocês vão ter galardão de ganhador de almas também.
Porque o pessoal vai lá, o pessoal tá divulgando, pega uma coisa ali, faz. Tipo assim, eu tenho certeza disso. Porque é uma forma de ganhar mais também. Eu tenho certeza disso. O pessoal vai olhar, vai ver. E outra coisa que eu ia falar pra vocês, eu sempre falo isso aqui, eu acho bacana. Quando a pessoa vem pra igreja, tá lá bonitão, tá com a esposa, tá com a namorada, sei lá, tira uma fotinha, marca a igreja ali. É legal, não é? Porque assim, você tá ali, você marca. É que nem a experiência que a gente teve no Instagram, naquela semana das lives. O Instagram da mocidade, a gente pega e chama ela pra conversar. Os amigos dela, que não tem noção de nada, a diferença do Instagram pro YouTube é essa. Sim. Os amigos dela que não tem noção vão entrar e falar, nossa, o que o cara não tá fazendo online? Vai entrar pra ver. Então a gente precisa usar mais isso, porque eu achei uma coisa bem bacana, que a gente precisa estar conversando, melhorando a nossa forma de comunicação, pra gente poder... Eu falo mal, eu gaguejo, tem hora, mas tipo assim, vamos pra frente. Meninas, Deus abençoe vocês. Tem um videozinho aí? Pessoal, mais um videozinho rápido aqui sobre a nossa passagem pela Praia Grande. Vamos receber aqui agora o Yuri. Ele falou que se ele não vier aqui, ele não vem mais, nunca mais. Então, o Yuri tá chegando aqui, o Matheus tá voltando também. Deus abençoe vocês, tamo junto. Amém. Valeu demais. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Volta. Agora o nosso amigo Matheus voltou. Olha nós aqui de novo. Voltou pra mesa. Tudo que vai volta. Quando volta é melhor, né? Quando volta é melhor, né? A glória de segunda casa é maior do que a Eita. primeira. É, mistério. E nosso irmão, nosso amigo Pastor Yuri. Jefferson. Ah, é o Yuri. Fala galera, boa noite, pessoal de casa, tudo bem por aí? Tô nervoso. E vamos lá, né? Vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que eu queria perguntar pro Yuri, ou melhor, comentar com o Yuri aqui, pra quem não sabe, o Yuri é o ministro sênior da mocidade. Ele é o ministro mais experiente da mocidade e ele que está se ministrando ali. E ele foi o ministro da Praia Grande. E uma coisa que eu não entendi é que na Praia Grande começou chorando e acabou sorrindo. Conta pra gente como foi. Enfim, aconteceu uma série de coisas lá que não convém a gente contar aqui, nesse momento. Mas antes do Senhor nos honrar ali, ele estava muito nervoso, aconteceu uma série de coisas, esse garoto chorou. E no final do culto ele não parava de sorrir mais. O que aconteceu, cara? Conta pra gente aí. Olha, foi lindo o que Deus fez. Comecei chorando, nossa, foi tenso. Na verdade, a minha vontade era de voltar para Piracicaba, mas é que não dava para voltar. Mas se eu pudesse, eu voltava, porque, nossa, foram situações para, tipo, testar, né? Nossa fé, tipo, Trazer o conhecimento. para ver se a gente tava forte mesmo. E graças a Deus, tipo, na hora, assim, eu não deixei de fazer, né? Fiz a minha parte e no final tive a melhor recompensa da minha vida, né? Naquela noite foi top. Explica lá esse mover, Rafa. O que aconteceu com o Yuri lá? Então, Já aconteceu com você? Não. Comigo aconteceu uma vez, cara. Não, do riso? Isso. Do riso, sim. Eu Sim. pensei que você tava falando do choro durar uma noite. E a alegria vir no final do culto. É bem isso. Glória a Deus. Gente, não tinha assim, ó, não tinha consolo pra esse homem. Ele tava nervoso. O
Ele quase brigou comigo, varão. Não, ele tava... Foi. Ele tava Coitado, até pedi desculpa pra ele depois. tem um corinho que é assim, o inimigo pelejou. Acho que é aquilo ali, tipo assim, tava difícil. Eu fui lá, conversei, abracei ele, falei, então, Deus vai fazer, cara, Deus vai fazer. Eu tinha certeza disso, de verdade, eu tinha certeza que Deus ia fazer, porque quando é aquela coisa, quando você se prepara, não tem jeito, só se você colocar tudo a perder. Deus vai te usar, cara, Sim. Deus vai fazer. E todo mundo ali ainda no seu coração, a gente se reuniu pra orar na frente lá antes de começar o culto, a gente fez uma roda grande lá, que a gente faz aqui, né? Todo culto na cidade, antes de começar, a gente faz uma roda. E o Yuri puxa uma oração lá, alguém puxa uma oração, a gente orou lá, a gente conversou, todo mundo na mesma fé, mesmo propósito. E aconteceu. E esse riso que a gente está falando aqui foi que o Espírito Santo visitou o Yuri de uma forma sobrenatural. No louvor já mudou. A primeira música começou, ele já se entregou lá do jeitão dele, da forma dele. Ele dançou mesmo, ele fez um negocinho lá mesmo assim. E Deus fez. A última música foi o ápice. Foi assim, mas a segunda música, Emaús, eu falei, meu Deus do céu, cara. E foi bom. Olha, não tem palavras. Foi maravilhoso. Toda vez que eu lembro assim, tenho vontade de chorar, mas não é de tristeza mais. Agora é de alegria por tudo que Jesus fez, porque aquela noite assim, ó, ficou muito marcada. Tudo que eu vivi naquela noite, desde a primeira experiência até o final do culto, tipo, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu não mudaria nada, porque foi perfeito. Eu acho que, tipo assim, não tem palavras, não consigo encaixar uma palavra para aquela noite. Foi maravilhoso, muito bom. Amém. E aí, Rafa? O Rafael tocou baixo lá, né, Rafa? Toquei baixo. Meu irmão, o Rafael toca cavaquinho, toca violão, o Rafael prega, o Rafael toca baixo. Vou trazer uma sanfona pra você. Eles que quem faz muita coisa não faz nada direito, não, né? O cara tocou baixo lá, chegou, botou pra arrebentar mesmo. E aí, tipo assim, o somzão, né? Os caras soltou o som lá mesmo, tipo assim, ó, não tem problema, manda ver aí. Não, eu olhei meu amigo em lágrimas ali, eu falei, se eu chorar aqui, então não é dói ficar chorando. Então eu fiquei posicionado ali na função. Vamos pra cima. Você tava se ouvindo? Tava. Tava se ouvindo? Tá saindo lá? Tava. Tudo errado. Não, cara, eu cheguei, depois aqui eu fui ouvir no home, cara. Falei, eu quero ouvir no home, quero ouvir o baixo, velho. Quero ouvir todos os esquemas lá. E foi legal, cara. A gente ficou muito feliz com a participação lá. A gente, se tudo der certo, vai ter um acampamento. E vai ser provavelmente aqui em Piracicaba. O pessoal da Praga vai vir pra cá. E vai ser um negócio bem doido, cara. A gente vai levar esses caras lá na beira do rio, lá. Não, vai ser legal, vai ser uma bênção. O pessoal da Praia Grande, um abraço pro Jonathan, um abraço pro pastor Jefferson, pessoal que sempre nos recepciona muito bem mesmo. E, Matheus, fala pra gente aí, como tá a ansiedade pro casamento, cara? Cara, eu tô muito tranquilo. Eu tô mais preocupado com o apartamento do que o casamento. Fala bem a verdade. Imagino. Pintar, terminar tudo lá, essa é correria. Quanto tempo você tem? Tem uma semana aí. Mas em consideração, em afirmação, eu já fiz trabalho de escola de um dia pro outro que eu tirei 10. Então uma semana eu consigo fazer bastante coisa. Dá pra trabalhar aí. Pede pra Jesus ajudar. Oh, Deus. Você tem uns amigos também aqui, viu? Pode pedir aqui. Os amigos já foi lá ontem, já deu foi? uma força. Eu vi Teve um que fugiu. Verdade? Sempre tem um que foge. Teve um que fugiu, é o mesmo que falou que a minha fotógrafa é boa, que faz Nossa, milagre na cara. Nossa, Você viu, né? vamos Eu pegar acho que esse não é cara amigo, aí, Rafa. mano. Não é, seu Eu acho que não é amigo. Não sei. Acho que não é. Pessoal, e daí, e lá, como foi? Cara, foi muito bacana. Não dei risada igual o Yuri, mas dei uma choradinha ali na hora da oração, né? A gente sempre dá uma chorada um pouco, pelo menos eu. Eu acho que eu nunca ri, cara. Eu queria rir, eu queria ver como é que é essa experiência. Eu já ri em casa. Espera e verás. Eu já ri em casa. Orando, lendo a Bíblia, eu já ri em casa, mas aqui nunca ri. É o bálsamo, né? Que É um cai negócio ali, estranho, né? é um negócio Depois da diferente. aflição, né, cara? Muito bacana, é uma coisa que você não espera, um negócio, você fala, mas por que tá acontecendo isso? Mas tá acontecendo. Você só sabe sentir, esperar, formar. Você tenta procurar uma explicação, uma lógica, que eu acho que todo mundo faz isso, né? A gente tenta explicar as coisas que a gente não sabe,
Mas não tem jeito, você vai sentindo eles falar, ok, é isso. As coisas espiritual, só o É espiritual loucura, cara, desse não ele, tem né? jeito, não tem jeito. E hoje em dia tem muita gente tentando explicar algumas coisas. Eu tava assistindo um programa esses dias, Verdade. o programa Pânico, lá na Jovem Pan, e tinha aquele cara, Rodrigo Silva, que ele é um antropólogo tal, né, pastor, acho que batista, né? Adventista. E ele explicando algumas coisas lá tal. E tinha um cara junto com ele que era tinha um agnóstico, e tinha um outro cara lá que era um cara que é ateu e que também ele é arqueólogo também. Aham. Enfim, tentando explicar algumas coisas. Se fizeram essa pergunta pra ele, como que você explica? Era um mover lá. Cara, tem que explicar. Não tem que explicar. A realidade é essa, não tem que explicar. E ele respondeu muito bem, e tipo assim, meio que colocou o cara contra a parede, e essa sensação que eu fico. Uma vez aconteceu comigo esse mover que alcançou o Yuri, e você fica tentando se controlar e você não consegue se controlar. É desse jeito, tipo assim, você fica ali tipo, meio sorrindo, e não é só o sorriso, porque é uma alegria, é uma coisa que tipo, né? Cara, no céu vai ser assim, acho, mano. Sim. No céu, porque não vai ter tristeza, cara. Já pensou? O vizinho, tipo, você jogou lixo na frente da minha casa, quer? Mano, vai ser muito bom, cara. E falei pra mim, Má, e como tá as aulas? Tá indo bem? Como tá a experiência com o Louvor da Mocidade? As aulas é meio difícil, né, cara? É complicado. A teoria em si. Converso com o Rick às vezes sobre isso, né? Falo, cara, por que tem que existir acorde diminuto? Por que tem que existir aumentado, velho? Escala. Pra que escala? Aí depois você vê que é importante. A experiência aqui no Louvor da Mocidade é bem bacana, cara. A gente tá fazendo um trabalho muito legal. O grupo que tá se formando agora tá sendo consolidado. Estamos partindo aí pra uma novidade, né? Um upgrade no Louvor. Daqui a um tempo a gente solta, quem sabe. Próximo culto, não esse ou no outro. O Yuri chora quando eu ouvi isso. O Iago mais ainda. Mas a gente tem que evoluir, não pode ficar estagnado. A gente tem que procurar alguma coisa nova. E realmente essa novidade fica mais bonita, né? A gente vê por aí as igrejas fora já usando. Completo o louvor. Inclusive na Praia Grande o pessoal lá tava usando. Ficou muito bacana. Ah, sim. A gente para quem não sabe, quem vai ver o vídeo depois ou quem não é daqui, a gente tem uma boa estrutura aqui na igreja. E a gente precisa... Uma estrutura muito boa, por sinal. E a gente precisa correr atrás para usar ela, porque ela fica subutilizada. A gente tem uma Ferrari, né, e anda 50 por hora. A gente precisa correr atrás pra gente poder fazer. É aquela coisa que a gente comenta sempre, fazer o melhor para Deus. Só que às vezes a gente faz o melhor para Deus em nossa limitação. Só que a gente não corre atrás para se habilitar para aumentar as nossas tendas, né? Uhum. Com conhecimento, com técnica. Porque o pessoal ora, o pessoal busca. A gente é um grupo que eu fico feliz da Mocidade, louvor a mesma coisa, a dança quando chega junto, o pessoal da recepção. E eu fico muito feliz de ver que tem um pessoal que tá animado para fazer. Eu falava com o Yuri hoje, a gente tá criando uma disciplina para fazer. Porque se a gente for só motivado, a gente se motiva hoje e amanhã a gente fala assim, não quero mais. Uhum. Então a gente tem que criar uma disciplina de tipo assim, fazer, virar uma nossa rotina, tipo, vamos perseguir a excelência, né? Pra gente poder fazer a diferença aqui. A gente demora um pouquinho mais para crescer assim. Mas quando a gente chegar onde a gente quer chegar, eu tenho certeza que é para nunca mais voltar para trás. Com certeza. Né? O Yuri, e fala uma coisa pra gente aí. Você ministra nos cultos grandes, no louvor da CDM, ministro nosso também. Você fica nervoso ou não? A responsabilidade. Porque assim, ele é sarrista, todo mundo sabe disso. Ele é sarrista, ele dança, ele tem um jeitão dele e tal. Só que sempre quando tem um culto assim, antes de começar o culto, ele fica ali meio quando administrar, né? Óbvio. Quando ele é back, ele tipo assim, tá tranquilo e tal, né? Sorrindo à toa. Mas e daí, como que é? Quando eu vou ministrar a gente, pelo amor de Deus, é tenso. É uma responsabilidade, né? É tipo assim, você tá ali, você vai ser usado por Deus, né? Você vai ser um canal de bênção para abençoar outras vidas. E é um processo, tipo assim, você passa por um processo, né? Tipo oração, consagração e tal. E pra na hora, você, tipo assim, você quer que dê tudo certo, mas, tipo, eu fico nervoso porque, tipo assim, ó,
Eu quero fazer, eu quero chegar lá, quero arrebentar, quero fazer tudo, mas não sou eu que vou fazer. Tipo, se eu não estiver bem, tipo, tem que deixar na mão de Deus. É Ele que faz. E eu fico muito nervoso porque, cara, é muita... Dá vontade de sair correndo, assim, tipo, falar boa noite pra igreja e tchau. Tô indo. Tá querendo correr, né? Tá. Quando você tá aqui, você quer voltar pra grande? Quando eu tô aqui, eu queria voltar pra lá. Você Pastor vai cantar um Jefferson. Vai tirar uma música aí. O medo não vai me parar. Cara, eu fico feliz demais com esse momento nosso aí. Eu tenho muito a agradecer a você, cara. Você, o Rafinha, Matheus, Samuel. Samuel deu cano hoje à tarde, mas ele mandou até mensagem avisando que ele falou que tava na casa da namorada dele. Ou melhor, tava trabalhando. Tava trabalhando. E o Rick, que tipo, tá nos bastidores ali, tipo... Inclusive, eu vou aproveitar aqui, falei já daqueles amigos meus, né? Samuel tá solteiro, se alguém quiser. Ele é um dos caras mais cobiçados da igreja, eu acho. Porque ou mais, né? Porque é complicado conquistar o homem. Sim. Porque já teve de pretendente Rafa. Verdade? Cara. Não vamos falar mais aqui porque o intuito da live não é isso. O homem é crente, o homem ora, o homem jejua. Não, tá certo, tá certo. Como o intuito aqui não é terapia do amor, então a gente vai trocar de assunto. Ô Yuri, dá um recado pessoal aí, fala da nossa mocidade, que a gente tem feito, conectados, nós jogamos vôlei outro dia, faz um resumão pessoal aí, faz um jabá nosso aí. Você que não participa, você não sabe o que você tá perdendo. Você pode até pensar, tipo assim, é um sábado, vou fazer o quê lá com aquela galera, tipo, não me enturmo. Vem, porque garanto pra você que eu não sei o resto do pessoal, mas pra mim tem sido o melhor sábado. Tipo, a gente tem vivido o melhor tempo. O grupo tem se transformado, o grupo tem crescido, o grupo tem evoluído tudo junto. E tem sido muito bom. Os nossos encontros de sábado, que é o Conectados, quem não sabe, a gente tem praticamente todo sábado a gente está aqui, às 7h30 da noite, é um encontro. A gente tem palavra, a gente tem louvor, tem um momento de descontração, que a gente tem um papo aí com a galera. E a gente foi jogar vôlei semana passada, foi muito legal também, foi muito bom, um momento nosso. E, cara, você que não faz parte, vem com a gente. Inclusive, eu quero convidar também, final do mês agora a gente vai ter o culto. Não vou dar spoiler do culto aí, mas vai ser muito bom. Dia 26 de agosto, você é nosso convidado, você que está aí assistindo, fique à vontade para vir. E parece que vai ter cantina. Você que quer aí saber mais, acompanha a gente no Instagram aí da Mocidade. Show de bola. Ô, Má, faz um convite aí pra nossa rapaziada. Nosso louvor da Mocidade, estamos em reconstrução. E a gente tem músico aprendendo. Hoje eu perguntei pro Rafa como tava o ensaio dos meninos lá. O Arthur. Quem mais tava lá? O Rafa, o Isaac e o Kaique. Kaique. E o Isaac. E o Isaac. Aliás, você falou do Isaac, a Andréia veio comentar, agradecer por isso que vale a pena, agradecer pela Praia Grande, pelo que aconteceu lá. As palavras do Isaac para ela foram assim, mãe, ele falou, trouxe toda a comida de volta, ele não comeu nada. Ele falou, mãe, não deu tempo de comer, tinha coisa mais importante acontecendo. Então, alguns pais vieram agradecer e isso nos deixa feliz, porque para alguma coisa tem que valer, né? E aí, fala pra gente do louvor da Mocidade aí, como que tá, o que a gente tá fazendo, chama o pessoal pra vir aí, pra gente poder fazer uma oração aqui. O Rafa vai dar uma palavrinha rapidinho aí, pra meditação do povo. Vamos fazer uma oração forte, todo mundo junto aqui. E a gente encerra. Você jogou uma bomba em mim agora, né? Mas ok. Cara, você que toca algum instrumento, você que quer aprender a tocar algum instrumento, a gente tem também um pessoal aqui que dá uma aula de sábado. Sem custo nenhum, né, Rafa? Sim. Com o intuito de servir, de criar, de formar novos músicos. Vem, faz uma aula, conversa com a gente, o louvor está sempre de braços abertos. Eu não sei tocar muito bem, eu também não sei, a gente está lá para aprender. A gente vai um ajudando o outro, vai um se encaixando no outro ali, precisando, a gente dá um toque, a gente ajuda. Sim. Como o Yuri falou, vai ter o culto no final do mês.
Eu escuto a Mocidade, eu sempre fico ansioso, porque é música nova, cara. É tendência, é umas músicas muito da hora, umas músicas que você fala, nossa, o que tá acontecendo? E a gente se esforça bastante para que a música saia do melhor jeito possível, né? Parecido com o cantor, Sim. até. Só precisa trocar um pouco o ministro, às vezes, mas... Não precisa não, o ministro tá bom. Troca os ministros, os músicos, back, dá certo. Fica bom. Mas é isso aí, o convite tá dado para você, venha com a gente. Nos sábados, os conectados aos sábados, a gente tá tendo bastante visitante. Tem pessoas que estão se agregando a gente, que gostaram da gente, que falaram que a gente tá acolhendo bem, eu acho, porque isso é o fruto que tá sendo gerado, né, cara? Se alguém vem e fala, nossa, eu gostei da recepção, como vocês tratam a gente, eu me senti querido aqui, eu me senti abraçado, é uma satisfação, porque é o que a gente fala nos bastidores, né, Rafa? Como é que a gente vai fazer, porque a gente vai ser o que vai dar sequência quando os que estão hoje não estiverem mais. Os mais experientes vão passar, né? Exatamente. Você vai vestir a camisa ou não? A gente conversou sobre isso há um tempo, né? Nós ficamos umas 2 horas ali falando sobre isso. Sim. O Matheus, eu acho algo interessante no Matheus, ele se cobra muito, cara. Eu até falo pra ele, de um ponto é bom, a gente tem que sim se cobrar, mas eu até falo pra ele, Varão, calma, mano. Você tá se cobrando muito, cara. Calma, vai. Na questão ministerial, como o Yuri disse, né? Ele se cobra também na questão de... Ele até usou a expressão, queria arrebentar hoje, fazer acontecer. Se pudesse subir lá, pegar na mão, assim, fazer o céu se abrir e descer com o céu na terra, né? Mas quando se envolve questões de reino, cara, tá em comunhão com Deus, orou, tá ali teve o secreto com Deus, vai acontecer. Eu sempre falo isso pro Matheus, né? Com certeza a gente tem que se cobrar, mas às vezes a gente se cobra demais, cara. E não deixa Deus, o Espírito Santo, tomar conta do trabalho, né? E essas nossas conversas são muito boas. É muito bom. Edifica muito. Só um detalhe, uma vez a gente tava conversando, e ele fez uma pergunta para mim e falou assim, Varão, e quem vai fazer isso? Quem vai seguir? Quem vai, daqui uns anos, quem que vai pregar? Quem que vai discipular? Aí eu olhei assim para ele, assim, falei, nós, mano. Ele falou, mas nós, a gente não sabe nada. ele é muito sincero, né? Como Só um assim, pouco. né, gente? Gente, quem que é gente? Uma estrutura dessa, como a gente, né? E aí o Espírito Santo me lembrou a mensagem, os 12, que o próprio Jesus escolheu, né? Todos os pescadores, iletrados, as coisas loucas do mundo, né? Que o Yuri sempre comenta. E a gente, cara, gente. Eu não sei porquê, né? O Espírito Santo nos chamou, nos trouxe para esse lugar, escolheu essa igreja para ser a nossa igreja local, né? Para a gente vestir a camisa da nossa igreja local, ser o corpo dessa igreja local. Mas foi a gente, né? E se é a gente, vamos para cima, mano. Vamos fazer acontecer. Vamos arrebentar. Cara, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Peço desculpa pro pessoal, a gente começou um pouco tarde hoje, mas a gente vai encerrar. E antes de encerrar, a gente precisa fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo que nós temos vivido. Às vezes o inimigo se levanta, é porque o caminho está sendo trilhado, está sendo traçado, as coisas estão acontecendo. E Deus vai fazer, a gente não vai parar, cara. Deus vai fazer. Vamos confundir o inimigo. Sim. Vamos confundir o inimigo e Deus vai nos usar. Tem mais alguma coisa pra falar, Rafa? Não, só para terminar a questão de palavra, Doce. A própria palavra diz que o jugo é suave, o fardo é leve, né? Hoje, tem coisas dos bastidores que às vezes a gente tem que falar que vai edificar o povo, né? Todos aqui sabem que a gente tem o projeto das aulas, né? A gente tem pessoas aqui que trabalham de madrugada, tá sem dormiu só sexta-feira, então a gente sai do ensaio e fica aqui para dar aula. A gente não ganha nada para dar aula. E aí, o que acontece? As pessoas, às vezes, porque é de graça, as pessoas não vêm. Hoje teve uma situação que, comigo e com o Rick do violão, só veio 1 de 7. E aí a gente fala assim, poxa, Deus, não falou que era leve, a gente está se esforçando, parece que está tão pesado, né? E a gente conversando, eu lembrei de uma palavra que um dia um pastor me disse, quando o ministério é fardo, você está sentindo fardo, para.
porque é do homem. Mas quando você sente que você é um mordomo, e você sendo tão falho, pecador, tinha tantos melhores, Deus escolheu você para administrar as coisas do reino, tá tudo bem. Hoje estávamos aqui, o pessoal não veio, poderia falar, nossa, desculpa a expressão, que coisa chata, que saco, vamos parar, não estamos tendo retorno nenhum. Fardo, porque é do homem, do Rafael, fiquei triste. Mas quando a gente entende que a gente é mordomo, um Deus tão grande escolheu a gente administrar o reino aqui na terra, tá tudo bem. E as coisas vão acontecer. Você que está nos ouvindo aí desse lado, escuta, entenda bem, se tá pesado, você tem que ir na igreja terça, quinta, sábado, tá pesado, é do homem, então para. Mas quando você entende que você é um mordomo, e que privilégio, cara, que privilégio a gente ser mordomo de Deus aqui na terra. E aí o galardão lá no céu, depois a gente vamos ter recompensa. Então não deixa ficar pesado não. Se organiza. Se organiza. Essa é a palavra, se organiza. Porque ele cuida. Devemos sim nos cobrar. Mas entrega na mão dele, que o mais ele fará na nossa vida. Isso é ministério. Amém. Vamos orar então, pra gente encerrar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu falei mandar uma mensagem pro Fernando esses dias. E acho que foi ontem. Eu falei, cara, vai ficar tudo bem. Ele tá meio desesperado com alguma coisa que aconteceu. Mandou uma mensagem. Eu falei, cara, vai ficar tudo bem. Aí ele me mandou uma outra resposta. Cara, aconteceu isso. Ele quer pagar um almoço agora. Glória a Deus. Então o lance é assim, ó. A palavra é essa, vai ficar tudo bem. É só não se desesperar. Sim. Né? Vamos orar. Tem mais alguém aí fora? Vamos orar por quem acompanhou até aqui, quem não tá mais, quem passou por aqui, quem vai passar ainda para ver alguma coisa. E vamos orar pela mocidade e pelo ministério, cara. Vamos orar pela mocidade porque eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer. Orar também é pelo pessoal dos bastidores, né, cara? Sim. Acho que o pessoal costuma ver a nossa cara sempre tá aqui, né? Mas hoje eu só cheguei, sentei aqui, vai terminar, vou ajudar a guardar as coisas. Mas o Henrique tá aqui desde ontem, né? O pessoal sempre tá aqui tentando organizar, dar o melhor. O pessoal do marketing criando a arte, querendo postar, querendo divulgar. Só funciona por causa desse todo. Então a gente também não esquecer dos bastidores. E além dos bastidores do podcast, eu também queria que quem nos está ouvindo, apresente em oração. Você falou do Fernando, os professores aqui que estão dando aula voluntária de música. Porque hoje não é desabafo, tá, irmão? Sobre a questão dos alunos não terem vindo. Mas o que me corrói é ver eles, cara. Eles todos esperando, com família, o pessoal não veio. Então, vamos apresentar essas pessoas em oração, sabe? Para que Deus continue fortalecendo a vida deles. E entender que somos mordomos. E tá tudo bem. E vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Deus vai fazer. Que Deus abençoe a vida do pastor Anderson, todos os pastores, pastor Adilson, pastor Carlos, pastor João, pastor Marcos, todos eles, os líderes, todos os departamentos. Vamos orar pela CDM que Deus vai fazer. Essa noite que eu tive um sonho. Foi um sonho de batalha. Sim. Mas Deus vai fazer, tenho certeza disso. Glória a Deus. Espírito Santo, Jesus, obrigado, Senhor. nós queremos te por essa agradecer, Senhor oportunidade, Jesus, mais essa uma vez noite, de estarmos aqui, pela meu tua Pai. presença, pela A tua presença graça, é pela real tua neste glória, pelo lugar, teu Senhor, Espírito, porque Senhor o Jesus. intuito é um Nós só. queremos te agradecer por termos um proclamar o microfone para reino, falar o teu que reino, teu uma reino casa. cresça cada dia Abençoa a mais. CDM, Nós nos na pessoa do diminuímos, pastor Senhor, Anderson. Senhor, derrama porque o teu poder, a sabemos tua que glória, o tudo teu que é do homem é Espírito. ruim, ó Pai. Essa casa, Continua Senhor Jesus, que está aperfeiçoando o teu poder ouvindo essa sobre a oração nossa agora, vida. essa família, Porque Deus sabemos que é a visita nossa com o teu poder e fraqueza, com a tua Senhor, glória. o teu poder Derrama o teu há de se Espírito, a tua aperfeiçoar. presença, Continua Deus usando faz cada o um aqui, impossível. Senhor, nos determinados Nós invocamos o teu ministérios, nome, seja Jesus, na nós dança, no suplicamos, arte, nós no clamamos. louvor, na Senhor, pregação, levanta essa nas mocidade, essa músicas, ó igreja, Pai. nos Nós usa como precisamos ferramenta, de ti, Senhor. como Que atalaia, não como precisa que vaso. seja levantado Espírito outra Santo, geração. usa-nos de uma forma Somos nós sobrenatural. mesmos, mas nos capacita, Espírito Senhor. Santo, que Nós essa cidade precisamos de conheça, ti, Senhor, o Senhor. teu nome Nos através ensina a de ser nós. humildes. Nos Usa, ensina Senhor a ser Jesus, o pessoal da melhores. Nos dança, ensina a ser o pessoal das mídias, sensíveis o às louvor, a coisas mocidade, a espirituais, ó igreja, Deus. todos os departamentos. E continua Derrama nos o teu poder e o ajudando. teu Espírito, Senhor Perdoe nossos Jesus. pecados. Recompensa cada Tem um. misericórdia de O nós, trabalho é Jesus. voluntário, mas Nos o ajuda a ser galardão é melhor. teu, é nosso e é eterno.
Nos É o que ajuda a nós ser pedimos essa melhor, noite. Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje e para sempre. Amém. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu. É nóis.